dia, amigos do Grande Prêmio, amigos do GP às 10, Pedro Henrique Marum aqui, nessa sexta-feira de manhã, sextou. Vamos falar de Sebastian Vettel, né? Primeiro porque a gente ao longo das últimas semanas já fez análises sobre absolutamente tudo. Vocês encontram em texto, em vídeo, em áudio, o Paddockcast que foi lançado ontem, na última quinta-feira. Eu, Evelyn Guimarães e Gabriel Curti discutimos os chefes de equipe da Fórmula 1, baseado naquilo que o Toto Wolff falou no começo da semana, sobre perder o respeito por muita gente para sempre. Então nós falamos do respeito dos chefes, quem demanda mais respeito, as figuras lendárias da história da Fórmula 1 nesse cargo de chefia de equipe. Então hoje eu vim trazer esse assunto do Vettel, sobretudo por uma entrevista que ele deu no meio dessa semana, falando sobre o que ele fez durante o lockdown na Suíça, que é onde ele mora com a família, no ano passado. A Fórmula 1, vocês lembram, atrasou o início da temporada em mais de 3 meses. Começaria em meados ali para o final, na segunda quinzena de março. Acabou começando só no começo de julho. Então, um pouco mais de 3 meses para o início da temporada. Seria na Austrália, acabou sendo na Áustria. E muitos pilotos ali da Fórmula 1 disputaram competições de esportes, andando de simuladores, andando de videogames, brincando. O Lando Norris correndo as 500 milhas de Indianápolis virtual, por exemplo. Muita gente andando, fazendo transmissões ao vivo. E não se trata de nenhuma crítica a isso, tá? Não é esse o ponto, não é isso que eu estou fazendo aqui, pessoal do esportes também, pelo amor de Deus. A questão é que o Sebastian Vettel, que até tem lá um videogame, né? O Leclerc falou que tinha andado com ele já, que o Vettel andava às vezes, na época eram companheiros de Ferrari. O Vettel sumiu. O Vettel não é um cara feito às redes sociais, o Vettel não é um cara que se publiciza muito, então ele desapareceu durante esse período. Ele só apareceu, na verdade, quando a Ferrari anunciou que não renovaria o contrato dele e que ele deixaria a equipe no fim do ano, só uma questão profissional. Mas agora o Vettel deu essa entrevista dizendo que ele estava aprendendo agricultura orgânica. O Vettel é um cara, a gente acompanha muitos relatos sobre isso, né, mundo afora, sobre gente de imprensa e tal. Se não me engano, a Mariana Becker falou isso na transmissão da Band, agora do começo da temporada da Fórmula 1, sobre como o Sebastian Vettel gosta desse assunto, que é agricultura, questões climáticas. Ele gosta muito e ele é engajado nisso. Então ele falou que ele estava fazendo esse curso. Na verdade, ele usou uma palavra em inglês, ou a tradução em inglês disse internship. Internship é quase como um trabalho, né? Ele estava ali quase que fazendo um estágio. Acho que não foi esse o ponto da declaração dele, até porque estava em lockdown e tal, você não podia sair fazendo essas coisas. Mas ele estudou, ele fez curso de agricultura orgânica, porque gosta muito disso e porque ele mesmo disse, estava tentando também fazer ali um gramado, um jardim em formato de coração na casa dele, na Suíça, para as 2 filhas. Ele tem 2 filhas pequenas. Enfim, é um assunto que o interessa muito. Ele disse isso na ocasião, nessa semana, de se tornar embaixador de uma iniciativa, que eu vou olhar aqui o nome para vocês, que me foge um pouco da cabeça, chama BioBienenApfel. Ela não é uma empresa, necessariamente, é uma iniciativa que visa a proteção de habitats naturais seguros para insetos polinizadores. Tem uma importância vital para a vida na Terra, os insetos polinizadores. O polinizador mais famoso que existe, claro, é a abelha, mas existem vários outros insetos que fazem esse trajeto do pólen e permitem a vida que se alastre no planeta. Então, são fundamentais. E o Vettel se tornou embaixador dessa questão, disse que é algo que o interessa muito e que a partir do momento em que você aprende que as maçãs são cultivadas de maneiras diferentes, são todas distintas umas das outras, têm necessidades e trazem benefícios diferentes, você começa a se interessar, e pelo menos foi assim com ele. Ele usou o exemplo das maçãs, mas eu fiquei pensando, como é um cara curioso, o Vettel, né? Ele realmente é um animal diferente.
Essa é uma expressão que se usa muito por aí. Aqui em português a gente não usa tanto dessa maneira, mas ele é um cara muito diferente, um cara que pensa fora da caixa, e ele é uma figura extremamente interessante da Fórmula 1, mesmo em má fase. Até porque, e a gente traz esses números aqui sempre, a gente fala sobre a importância, o Vettel, vamos enumerar aqui primeiro, o Vettel tem toda essa ligação com coisas como o clima, como a vegetação, interesses muito diferentes do restante da Fórmula 1. A gente fala sobre o Hamilton, como às vezes a gente não imagina que o Hamilton dialogue muito com essas pessoas do paddock da Fórmula 1, os outros pilotos, e o mesmo vale para o Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel apoiou as manifestações antirracistas do Hamilton desde o começo, inclusive com uma camisa muito legal nessa última corrida no Bahrein, uma camisa que falava sobre ser antirracista, sobre apoiar a ciência, sobre algumas outras coisas. Ele usou uma máscara com o movimento Black Lives Matter, já tinha usado no capacete na temporada passada, então é um cara que deixa muito clara a sua posição. Então é um cara que também o Vettel tem 33 anos de idade, é um cara que já não é mais um menino e se interessa em questões da vida cotidiana muito maiores do que simplesmente as corridas, simplesmente acelerar o carro de corrida. É sua ocupação profissional, é algo pelo qual ele viveu durante muito tempo da sua vida, viveu em função disso para alcançar a Fórmula 1, para se tornar campeão mundial. Óbvio, não estou aqui menosprezando a importância disso, mas a gente tem que sempre reafirmar, porque as pessoas do automobilismo tendem a achar que a vida é acelerar carro de corrida numa pista especializada. E não é. A vida é mais do que isso. Aí a camisa do Vettel, junto com a máscara, né, a camisa que também estava sendo usada pelo Mick Schumacher. Eles têm uma relação, ao que tudo indica, muito boa, o Vettel e o Mick. Mas o Vettel vai além disso, porque ele é um cara que entende muito da história do esporte. Então a gente fala aqui de se preocupar com o mundo fora daquilo, mas ele também é um cara muito apaixonado, não pela bolha do esporte a motor, mas pelo que criou essa bolha, que são as origens do esporte a motor. Tem muitos carros históricos na garagem, de Fórmula 1, carros esportivos, carros que foram campeões nas pistas em diferentes categorias também. É um cara que conhece a história do esporte, é um cara que entende do esporte. Eu não sei se o Vettel tem interesse em ser comentarista um dia, mas o Vettel é um cara que pode sentar num pit wall, olhar o que está acontecendo e ele assiste de perto Fórmula 2, Fórmula 3, e ele tem opiniões formadas, opiniões muito claras sobre pilotos que ele vê. E que outros figurões da Fórmula 1, sobretudo um cara numa posição de tetracampeão mundial como ele, não tem nada que se importar, ou não tem a obrigação, não se sente na obrigação de se importar, de acompanhar, de avaliar. O Vettel faz isso muito bem, visto aquele elogio que ele fez aqui no Brasil em 2018 ao Gianluca Petekoff, então piloto que estava ali subindo na ladeira da academia da Ferrari, piloto brasileiro, e o Petekoff já falou que teve conversas muito legais com o Sebastian Vettel. O Vettel entende muito do riscado, não só conhece a história, mas sabe olhar, avaliar, analisar e racionalizar o que ele vê numa pista, não só na que ele está correndo, ou não só na categoria que ele está correndo. Tudo isso sem deixar de lado a veia competitiva. E eu destaco, é sempre importante lembrar, porque o Vettel viveu momentos difíceis com o Leclerc, antes teve um companheiro, o Raikkonen, que não entregou muita dificuldade para ele na Ferrari, nesse período dele de 2015 a 2019, em que os dois estiveram juntos. O Vettel não conseguiu ganhar do Lewis Hamilton num confronto direto, mas o Vettel, no período da Red Bull, ele tinha um companheiro de equipe, o Mark Webber, que não era tão bom piloto quanto ele, mas é um caso muito diferente do caso de outros campeões que tiveram pilotos mais fracos a seu lado no cockpit. Porque o Webber, ele não é como outros caras que passaram pela Fórmula 1, como um Patrese, como um Berger, como outras figuras assim, como o Heikki Kovalainen, que criava aquele ambiente, até porque creio que o Webber era melhor piloto que quase todos esses segundões clássicos.
Mas o Weber tinha essa veia de combate. Era um cara que entrava, como Lito Cavalcante falou para mim numa entrevista há mais ou menos 2 anos, chegava na garagem vestido de armadura e espada na mão. Então ele era esse cara que levava muito a ferro e fogo a máxima de que seu maior rival é o seu companheiro de equipe. O Weber criava condições insalubres para trabalhar dentro das equipes por onde passou, não com as pessoas, não com mecânicos, engenheiros, mas com o seu piloto companheiro de equipe. E foi assim na Red Bull. E o Vettel não se deixou intimidar. E é claro, quando a gente fala do Multi-21 na Malásia em 2013, a gente está falando já do final dessa era, né? Foi o que sacramentou a saída do Weber da Fórmula 1. O Vettel estava no caminho para o seu 4º título mundial. Mas foi assim ao longo de todo aquele período. Não se deixou intimidar. Então ele é esse cara diferente, mas sem perder a veia competitiva. Então você está dizendo que o Vettel é um piloto praticamente perfeito, que está dando azar? Não! O Vettel é extremamente chiliquento também. Né? Basta lembrar outro episódio do Brasil 2018, o Brasil 2019, quando ele destrói a balança do carro, a balança da FIA, foi chamado durante a classificação para pesar o carro da Ferrari, e aí saiu acelerando o carro, não gostou daquilo, reclamou. E durante a temporada 2018, quando ele começou a ir muito mal, e durante 2019, onde ele foi batido até facilmente pelo Charles Leclerc, ele mostrou muitas vezes essa veia chiliquenta, reclamar demais, desanimar demais. Foi assim também com o Daniel Ricciardo a seu lado em 2014, quando a Red Bull passou a ter um carro muito fraco em comparação ao que vinha tendo nos últimos anos. Era dominante, passou a não ser nem segunda força, não tinha condições, né, de brigar, ou melhor, até era a segunda força, mas era muito distante da Mercedes daquele ano. O Daniel Ricciardo ganhou 3 corridas naquele ano e o Vettel parecia completamente sem alma, e ele voltou renovado para a Ferrari depois. Então é um cara que tem altos e baixos psicológicos muito claros e muito interessantes. Além disso, eu vejo ainda muita gente diminuindo o que é o Vettel para a Fórmula 1. O Vettel é um tetracampeão mundial, é um dos pilotos com mais vitórias na história da Fórmula 1, é o 3º piloto que mais venceu corridas na Ferrari na Fórmula 1, construiu o Império Red Bull. A Red Bull não estaria onde está hoje, ela não seria o que ela é hoje na Fórmula 1 se não fosse por Sebastian Vettel. E não é assim que qualquer um venceria aqueles campeonatos. Não é verdade. Basta lembrar que outras equipes tinham condição de ganhar corrida, basta lembrar que o Fernando Alonso se aproximou dos títulos pelo menos 2 vezes, basta lembrar que em 2013, por exemplo, 2012 o campeonato começa muito parelho e o trabalho do Red Bull, da Red Bull junto ao Vettel fez com que a equipe disparasse. Em 2013 também um final de campeonato inacreditável, com um salto absurdo, uma sequência incrível de vitórias, 9, se eu não estou enganado. Então, assim, eu trago aqui para dizer simplesmente isso, que a gente não perca a essência do personagem histórico, que é o Sebastian Vettel. Ele é um cara, mesmo em má fase, e eu entendo quem acha que ele não vai voltar a ser um piloto de primeira linha. Eu mesmo tenho dúvidas enormes sobre se isso vai acontecer. Vamos ver o que vai se passar esse ano e no próximo na Aston Martin, embora o começo tenha sido bem ruim, foi só o começo. Mas o fato é que o Vettel é um personagem ímpar na história da Fórmula 1 e, obviamente, na Fórmula 1 atual. E é um cara muito interessante. Não é um piloto perfeito, tem muitas imperfeições técnicas, como a dificuldade que ele tem a se acostumar com o sistema do brake-by-wire nos freios, né? Ele pesava muito nos freios anteriormente, mais ou menos também como o Schumacher fazia muito, um estilo parecido nesse aspecto, e sofre desde então, desde 2014, com a mudança do sistema de freios. Tem seus defeitos muito claros também na parte da personalidade, com esses altos e baixos psicológicos, esses chiliques, mas ao mesmo tempo é um cara que sabe colocar uma armadura para lutar dentro da sua garagem, é um cara muito rápido, é um cara que tem N predicados como piloto da parte técnica e um sujeito muito interessante, muito fora da caixa frente aos outros pilotos, não só da Fórmula 1 atual, de novo, mas aos pilotos de maneira geral. Pensa outras coisas, não tem medo de se expressar, às vezes até quando está equivocado, e aí reclama demais,
e tem projetos, né, legais fora dali, e quer conhecer muito do esporte, quer acompanhar o esporte, e não precisa ficar o tempo inteiro falando que acompanha piloto X, Y, categoria Z, e que sabe do que se trata. Ele é muito low profile até para isso, mas ele sabe, a gente conhece muito bem o personagem que o Vettel é depois de quase 15 anos de Fórmula 1. Então é isso. Sebastian Vettel, má fase sim, talvez nunca passe no Mundial de Fórmula 1, talvez ele nunca mais seja nem perto o Vettel que foi até a primeira parte, ali, o primeiro semestre de 2018, mas ele é um animal diferente e um personagem extremamente interessante na história da Fórmula 1. Valeu, pessoal. Eu agradeço a vocês e também convido-os a que acompanhem todo o noticiário da Fórmula 1, das outras categorias, no Grande Prêmio, em texto, em áudio, nos vídeos. Tem cobertura da Fórmula E nesse fim de semana. Eu vou ajudar ali Vitor Fazio, o Felipe Noronha, acredito também vai participar dessa. Então, acompanhe com a gente. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.